Olá pessoal, nós estamos aqui começando a nossa terceira aula a respeito dos sinais de pontuação. Então hoje nós falaremos um pouco a respeito do vocativo e do aposto, tá bom? Se você não sabe o que é o vocativo e o aposto, fique tranquilo porque eu vou explicar para você o que esses termos significam e aí você vai saber como colocar vírgula quando você tiver na frase um aposto ou um vocativo. Então, pessoal, vamos lá. Vocativo e aposto. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu vou apresentar para vocês primeiro entenderem o que é um vocativo, tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, a palavra vocativo, ela vem do latim, né, da palavra vocare. E essa palavra vocare, ela significa chamar. Chamar. Então, olha só. Nós conhecemos algumas palavras que são derivadas dessa palavra vocare, né? Uma delas é vocativo. Mas, por exemplo, nós temos também a palavra muito conhecida nossa, que é a palavra vocação. Vocação. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Então, a palavra vocação, ela significa, por exemplo, no contexto religioso, o chamado, não é verdade? Alguém que é chamado por Deus para fazer alguma coisa. Então, veja só, a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar, tá bom? Então daí que vem a palavra vocativo. Aí você fala, bom, mas tudo bem, mas o que isso tem a ver com a língua portuguesa? O que isso tem a ver com vírgula, com pontuação? Olha só, em toda frase que aparece alguém que está sendo chamado, nós temos que isolar esta pessoa que está sendo chamada, e aqui pode ser uma pessoa, pode ser um animal, tá bom? Toda vez que alguém ou algo é chamado, nós temos que isolar aquele termo com vírgulas. Então, essa é a base do vocativo, tá? Toda vez que você tiver alguém sendo chamado, na frase, a gente isola com vírgula. Você vai perceber que aquela historinha, né, de que a vírgula você tem que colocar quando você sente que vai respirar, não tem? Acho que muitos aqui já ouviram essa regra, né? Ah, porque eu coloco vírgula quando eu dou uma respirada, dou uma pausa para respirar. Na verdade, não é bem assim. Essa aí é uma técnica que não é comprovada cientificamente, certo? Porque imagina uma pessoa igual meu irmão, né, que tem bronquite. Você imagina se ele for colocar cada respiração que ele dá, o texto dele só vai ter vírgula e nada mais, né? Porque toda hora ele tem que parar para dar uma respirada. Então, olha só, se você dá uma olhadinha nesses exemplos que eu coloquei aí na frente, na tela, você vai perceber que, assim, por exemplo, essa primeira frase, acelera Ayrton. Você vê que a frase é muito pequena, não é? Se a gente fosse seguir aquela regra antiga e dizer assim, ah não, eu só coloco a vírgula quando eu respiro, imagina, você ia olhar para isso aí e dizer assim, aí não tem vírgula, essa frase é muito pequena para ter uma vírgula, é impossível. Então, só que aí que está o erro, porque a regra da vírgula não se aplica a essa coisa de parar para dar uma respiradinha. Então, se a gente seguir o exemplo do vocativo, o que é o vocativo? É aquele termo da frase que está sendo chamada, não é? Então, nessa primeira frase, quem é que está sendo chamado aí? É o Ayrton, não é? Como diria o Galvão Bueno, acelera Ayrton. Então, se o Ayrton é o termo que está sendo chamado, obrigatoriamente nós vamos ter que colocar uma vírgula para isolar o Ayrton, porque ele é o vocativo, tá? O termo chamado é o vocativo, a gente isola com a vírgula. A segunda frase, bom dia, senhor João, também aparentemente não teria nenhuma vírgula, né? Mas nós temos aí alguém que está sendo chamado. E quem é que está sendo chamado? É o senhor João, não é? Sim, então nós vamos ter que isolar o senhor João. Né? Coitado do senhor João, mas a gente vai ter que isolar ele. Então vai ficar assim, ó. Bom dia, vírgula, senhor João. Ok? A gente isolou o senhor João, que é o termo da oração que está sendo chamado. Depois, essa outra frase que é muito comum a gente colocar nos nossos grupos, né, do WhatsApp, a gente chega lá dando bom dia para todo mundo, cumprimentando a galera. Então, aparentemente não tem vírgula, né? Provavelmente a gente nem coloca, quando a gente manda lá no grupo, a gente está se comunicando com o pessoal da nossa família e tal, a gente nem coloca vírgula para isso aí, muitas vezes não coloca nem o ponto de interrogação, né? Mas olha só, nesta frase, quem é que está sendo chamado? Não é a galera? A gente não está falando com a galera? A gente está
né, se dirigindo à galera. Então, galera, neste caso, é o vocativo. Então, a gente vai escrever assim, ó, e aí, vírgula, galera, vírgula, tudo bem? Percebeu? Então, agora aqui a gente tem uma diferença entre os dois primeiros exemplos com esse terceiro. O galera aparece no meio da frase. Aqueles anteriores apareciam no final. Galera está no meio. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar duas vírgulas. Nós temos que isolar completamente o vocativo. Aí vai ficar, e aí, vírgula, galera, vírgula, tudo bem? Percebeu? Então, isole o vocativo completamente. Depois, no próximo exemplo, professor, que horas são? A gente está falando com o professor, não é? Nós estamos nos dirigindo ao professor. Então, ele é o vocativo. Agora, o vocativo aparece no começo da frase. Então, é só colocar essa vírgula aí inicial para isolar o vocativo. Professor, vírgula, que horas são? Tá? Então, óbvio que você não vai colocar vírgula antes do professor, porque é a primeira palavra da frase, né? Então, a gente coloca uma só, tá bom? E a outra e última frase aí, que é você entendeu, Maria, como faz a lição? Quem é o vocativo? Maria. Maria está sendo chamada aí, não é? Então, nós vamos isolar Maria, coitadinha, né? Vamos ter que isolar e vai ficar assim, ó. Você entendeu, vírgula, Maria, vírgula, como faz a lição? Percebe? Então, o vocativo, se ele vier no começo, tem que estar isolado. Se vier no meio, tem que estar isolado com duas vírgulas. E se vier no final, tem que estar isolado também. Olha só como é que fica isso. Tá vendo? Acelera, Ayrton. Bom dia, senhor João. E aí, galera, tudo bem? Professor, que horas são? Você entendeu, Maria, como faz a lição? Ok? Então deu para entender o vocativo? É fácil, não é? Se você for chamar alguém, então, você vai lá escrever um e-mail pro, sei lá, pro dono da empresa, pro seu chefe, sei lá, você coloca sempre entre vírgulas o vocativo. Por exemplo, você vai falar com o dono da empresa lá, que é o senhor José. Fala assim, bom dia, vírgula, senhor José, vírgula, tudo bem? Interrogação. Tá bom? Então, você tem que isolar aí o seu vocativo, ok? Vamos passar para o próximo, então? Bom, nós temos então um outro conteúdo aí, que é o do aposto. Vamos lá. Por que a gente tem que entender o aposto primeiro? Porque a gente, toda vez que usar um aposto, nós teremos que utilizar as vírgulas, tá? Então, olha só. O que é um aposto? Não confunda com apóstolo, tá? Apóstolo é outra coisa, isso aí é aposto, e não é aposto também, tá bom? Ele serve para explicar algo que foi citado, tá? Então o aposto serve para você explicar, para você esclarecer alguma coisa que você acabou de falar. Então, exemplo, olha só. Maria, não, aliás, vamos ler de novo, né? Maria, vírgula, a amiga da minha mãe, vírgula, está muito doente. Depois, Rafael, vírgula, o professor de português, vírgula, chegou. Então preste atenção aí que existe uma diferença, e quase que eu cometo esse erro na hora que estava explicando, uma diferença entre a vírgula colocada para o vocativo e a vírgula colocada para o aposto. Vamos lá, nesse primeiro exemplo, Maria, a amiga da minha mãe, você percebe que toda essa expressão, a amiga da minha mãe, que está em negrito também, ela está toda isolada entre vírgulas. Você percebe que essa expressão, a amiga da minha mãe, está explicando quem é Maria? Porque olha só, eu falo assim, Maria. Aí digamos que a pessoa não sabe de quem eu estou falando. Então eu abro o aposto, ou seja, eu abro a vírgula, explico quem é aquela pessoa, explico aquilo que eu estou dizendo, fecho a vírgula e retomo a frase. Tá? E aí fica assim, Maria, vírgula, a amiga da minha mãe, ou seja, estou esclarecendo quem é a pessoa, vírgula, está muito doente. Aí eu retomo a frase. Tá? No segundo exemplo, Rafael, aí digamos que alguém não saiba quem é o Rafael, então eu abro o aposto para explicar, vírgula, o professor de português, vírgula, aí retoma a frase, chegou. O aposto ele só é necessário quando a pessoa a quem nós estamos nos dirigindo, ela não sabe do que nós estamos falando ou nós imaginamos que ela não saiba. Agora, suponhamos que você aí saiba quem é o Rafael, por exemplo. Né? Você sabe que o Rafael é o professor de português. Então você vai dizer lá para o seu colega que também sabe quem é o Rafael. Você vai dizer, o Rafael chegou, certo? Ou seja, ele vai entender que você está falando do professor de português. Porque está todo mundo esperando lá na sala e de repente ele chega. Então você diz, o Rafael chegou, ou seja,
o seu amigo já sabe quem é. Agora você só vai usar o aposto se alguém não souber quem é. Tudo bem? Ficou claro então para que serve um aposto? Ele serve para esclarecer alguma coisa que foi falada anteriormente. E sempre virá entre vírgulas, tá bom? Como nos exemplos que você está vendo aí. E aí a gente faz aí uma diferenciação entre o vocativo e o aposto para a gente não confundir na hora de colocar as vírgulas. Você percebe que o vocativo, né, ele vai isolar a pessoa a quem nós estamos nos dirigindo, com quem a gente está falando. Então você coloca ali uma vírgula para isolar, certo? E o aposto, ele serve para explicar quem é a pessoa. Nós estamos falando a respeito de alguém. Então a diferença é a seguinte, o vocativo eu falo com alguém. O aposto eu falo a respeito de alguém, eu falo sobre alguém, eu não estou falando com aquela pessoa, estou explicando sobre aquela pessoa. Exemplo A aí, ó. Maria, vírgula, a amiga da minha mãe, vírgula, está muito doente. Aí a gente tem o aposto, tá? Eu estou falando sobre a Maria, mas não estou falando com a Maria, tá? No segundo exemplo, que é o vocativo, eu estou falando com a Maria. O vocativo não é quando eu chamo alguém? Então a frase fica assim, Maria, vírgula, a amiga da minha mãe está muito doente. Ou seja, eu estou dizendo para a Maria que é uma amiga da minha mãe lá está muito doente. Entendeu? Estou me dirigindo a Maria. Então esse é o vocativo. Olha o segundo exemplo. Rafael, vírgula, o professor de português, vírgula, chegou. Neste primeiro caso, nós temos um aposto, ou seja, eu estou falando sobre o professor de português. Eu não estou falando com o professor de português. Por isso a gente tem um aposto. No exemplo B, eu estou falando com Rafael, tá bom? Então eu olho para o Rafael e falo assim, Rafael, o professor de português chegou. Inclusive, esse professor de português aí, ele pode ter outro nome, ele pode nem ser Rafael, pode ser João, Daniel, sei lá. Entendeu? Então, assim, o segundo exemplo é o vocativo, tá bom? Resumindo, para você memorizar bem isso, o vocativo é a pessoa com quem eu estou falando, diretamente. O aposto é alguma coisa que eu uso para esclarecer a respeito de uma pessoa sobre a qual eu estou falando. Eu não estou falando com a pessoa, estou falando sobre ela, com uma outra pessoa lá, tá bom? Se você não entendeu, volta tudo, você vai entender, tá certo? E preste bem atenção no uso das vírgulas, porque o nosso foco aqui é entender o vocativo aposto para saber usar as vírgulas, tá bom? E aqui eu coloquei uma série de exercícios para que você possa, então, exercitar, claro, o nome já diz, né? Exercício, para você exercitar esses conhecimentos, tá bom? Aí, baseando-se naquela primeira regra da aula anterior a respeito da ordem direta das orações, você vê aí que já tem a formulazinha sujeito, verbo, objeto, adjunto, né? Baseando-se naquilo, tente fazer esses exercícios. E também baseando-se no vocativo e no aposto. Faz aí esses exercícios, tá? Congela a tela, copia, tenta fazer. E também tem mais um pouquinho aqui nessa outra página, tá? Então você vê aí que são todos esses exercícios. Vai treinando, tá bom? Que a gente pode depois então corrigir, ok? Depois, mais pra frente, a gente corrige esses exercícios. Então, o que eu tinha para falar hoje era somente isso. Espero que você tenha entendido o que é um vocativo, o que é um aposto, e que a gente usa o vocativo, né, para chamar alguém, e ele tem que estar isolado, e a gente usa o aposto para falar a respeito de alguém, dar uma explicação, e ele deve vir entre vírgulas também. Ok? Então é isso. Foi um prazer estar com você nesta nossa terceira aula de língua portuguesa e espero reencontrá-lo o mais breve possível. Um grande abraço, bons estudos, até mais!